Olá, Web Condomos! Estamos mais uma vez aqui no nosso canal que trata do dia a dia da vida condominial para falar com vocês sobre temas importantes para o dia a dia aí do seu condomínio. Hoje nós estamos aí na sequência conhecendo os nossos patrocinadores e hoje nós vamos conhecer a casinha do Wellington e a Nelly. Então, obrigada, Wellington, depois também de um longo período aí que a gente deu a nossa Uma pausa, pausa, estamos de um volta, recesso, né? verdade. Então eu agradeço por estar novamente aqui, continuando aqui com a gente, aqui com o nosso Eu que agradeço. projeto. E Então, retomando agora com força total agora, né? agora vamos voltar com força Isso aí. total. A gente já explicou aqui, né, como é que vai agora ser aqui o nosso canal. Quer continuar fazendo perguntas? Mande nossas perguntas tanto para o YouTube, Facebook, Instagram, é só mandar as perguntas. Achou interessante um tema, quer também ouvir aqui com a gente? Pode mandar também nos comentários, que se a gente for um tema específico, a gente vai atrás de um convidado para vir aqui falar com vocês sobre o tema. A gente vai continuar sendo aí, sempre trazendo informações para vocês, já não mais ao vivo, mas a gente vai sempre estar aqui trazendo bastante informação para vocês. Então, assim, Wellington, a gente quer saber um pouquinho mais da história da Da casinha. casinha. Então, Então, assim, a casinha nasceu com o Wellington ou era antes? não, Tem uma história antes, foi antes do antes, tem Wellington. antes, tem antes. Então, quando é que começou a Fabiola, casinha? tudo bem? Olá, tudo bem, nossos amigos, Web Condôminos? Obrigado por estar conosco mais uma vez. Então a casinha, na verdade, iniciou lá atrás, há uns 40 anos quase, com meu velhinho, com meu pai, com o Vanderlei, e minha mãe, né, Olivia. Então, já tem uma longa trajetória, uma história por trás dela. Então, a casinha ela se desenvolveu através da parte contábil e administrativa, né? Antigamente não tinha muito essa área administração, né? Hoje, mais ou menos colocando em cenários igualitários, hoje seria mais ou menos um síndico profissional. Ainda é uma área que ainda está sendo desenvolvida, já está ganhando força, tem muita força, mas ainda está em desenvolvimento. Ainda tem muita coisa para aprimorar, né? E a administração de condomínio também era mais ou menos dessa forma, né? Há cerca de 40, 50 anos atrás. Não tinha ainda uma desenvoltura como tem hoje. Então o síndico muitas vezes realizava esse serviço, né? Não terceirizava por uma pessoa especializada. Não havia também, né, essa quantidade de empresas na área. Então foi uma batalha, foi aos poucos, foi ganhando força, tanto que a formação inicial era contábil, né? Ainda temos a parte contábil, porque tem muito vínculo, mas depois aos poucos foi ganhando força essa parte administrativa e hoje estamos aí no mercado já há um bom tempo. Na área de administração de condomínio, eu fiz 11 anos agora, então já tenho Era isso 11 que eu ia anos. falar. Então, assim, o Wellington praticamente nasceu lá Eu dentro. nasci lá dentro. A casinha já existia. Eu vivenciei Quando, aquilo tudo. quando o Wellington nasceu, a casinha já Sim, existia. sempre. Eu ia para a escola, estudava de manhã ou à tarde, e na sequência a gente vivenciava um pouquinho do escritório, né, de Então não tinha administração. outra opção na vida. Não, tinha, mas eu gostei sempre. Acho que estando ali no meio, né, a convivência, eu acho que acabou que meio que, né, direcionando, mas a gente tomou gosto por Sim. aquilo, né? Então, e vendo o serviço, como é que é feito, o trabalho que é feito, o cuidado que a gente tem, então sempre foi dessa forma, né? Então a gente foi aos poucos aprimorando, melhorando, né? Conforme a tecnologia foi aumentando, conforme as normas foram aprimorando, a gente vai sempre se adaptando. Mas já tem uma longa história aí que eu já vivenciei desde sempre, né? Então, sempre foi estabelecimento próprio. Meu pai Então se os preocupa, sócios fundadores são seu pai e sua meu mãe. pai e minha mãe, meu velho e minha velha. E hoje ainda seu pai e sua mãe ainda trabalham na Ainda empresa? trabalham lá, ainda ajudam lá. Estão menos, né? Já estão já agora beirando lá seus 80 anos. Mas mesmo 70, assim eles continuam mesmo assim estão indo. lá, eles continuam indo todos os dias, ajudam. Tem algumas coisas, algumas tarefas que eles fazem, então eles sempre ajudam. Fechar condomínio, atender cliente, então sempre tem alguma coisinha que eles acabam no meio ajudando. E aí você, então, o Wellington, aí foi quando você disse assim, agora pode deixar que eu assumo, são 11 anos. 11 anos. Foi em novembro, aliás, foi junho de 2012.
Desde 2012, fazem 11 anos aí que Que aí você eu assumiu mais assumi à frente à mesmo, frente dando o mesmo. controle da Isso. Na casinha. verdade, eu fui trabalhar fora durante muito tempo. Quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar numa área portuária, né, como despachante aduaneiro. Saindo do despacho aduaneiro, eu fui para transportadora, né, também nessa parte aduaneira. E acabei ficando doido lá dentro, né? Eu gostava, mas tomava-se muito tempo. E aí eu acabei falando, não, vou dar um tempo, parei, entrei numa negociação com a antiga empresa para poder sair da empresa. E falei, bom, vamos ver, vou tentar, vamos, né, botar as caras e vamos lá, né? Eu já gostava, eu cheguei a começar lá, quando 17 anos, ajudar, né? Mas aí acabei indo para fora, trabalhar fora e voltei depois, em 2012, aí iniciei e foi muito Deus, porque na sequência o meu pai teve um câncer de intestino, que afetou próstata, morreu e voltou, literalmente, né? Graças a Deus está vivo, está bem. E aí, como você estava no controle, E aí eu tava deu para assumindo, eu continuar com a tinha, empresa. tinha poucos meses ali, né? Mas eu já comecei, né? Já dei sequência. Ele caiu de cama, coitado. E aí eu dei sequência. Ele ficou melhor, voltou. Mas aí eu já continuei na frente da empresa mesmo. E aí Para ele, com expandindo. certeza, para o seu pai e para sua mãe, é um orgulho, né? Porque há aquela Sim, preocupação de que a gente construiu um sim, patrimônio, um nome, uma empresa, e quem é que vai seguir, né? sim. Então, pelo menos eles tiveram essa certeza que Não, e o legal foi a evolução, né? A gente fala sempre é lógico, o topo da montanha, né? É legal, ainda tem muito para chegar lá. Mas o trajeto que é o principal e é gratificante, porque da maneira que eu assumi, meu pai já estava cansado, já estava se aposentando, então já estava acalmando, né? Vamos dizer assim, estava parando. E aí veio eu, malucão, falou, vamos lá, vamos tentar de uma novo, cara uma cara nova, nova, vamos aquela aumentar, coisa. vamos divulgar, vamos fazer isso, vamos ganhar clientes, vamos crescer, vamos expandir. E aí foi indo aos poucos, né? Hoje, no entanto, que a gente está com duas casas, né? Na Gonçalves Ledo tinha 82, né? E surgiu uma oportunidade da casa ao lado, que ela estava sendo vendida, e eu adquiri também. Então são duas casas agora integradas, justamente para acomodar os funcionários, para ter mais O espaço, maior para atender fluxo de cliente, trabalho. isso, por causa devido ao fluxo. E a casinha, ela dá essa parte que nem você falou, né? Antigamente, lá, vamos dizer, então, há 35 anos atrás, as pessoas nem tinham essa coisa de administração de condomínio, que a pessoa achava, o síndico principalmente, entendia assim, eu vou pegar todas as despesas, somar tudo, Isso aí. dividir lá pelos números De de apartamentos, apartamento, às vezes até rateava erroneamente, sim, porque poderia ser porque por fração, não rateava por fração, sim, conforme a rateava convenção. igualmente. Isso Então, aí. assim, aí passava a ter esses problemas. E agora as pessoas começaram a entender, né? Graças a Deus aí, já podemos dizer que há uns 20 anos, de 20 anos para cá, as pessoas já começaram a entender que Sim, condomínio, apesar de não ser uma empresa, ela tem todo um faturamento e deve ser isso vista mesmo. nesse sentido como uma empresa, né? Isso mesmo. E a casinha, ela oferece qual exatamente o tipo de trabalho que ela oferece para os nossos web condôminos? Não, é bem lembrado, porque eu estava conversando ainda com um cliente faz poucos dias, e aí a gente estava comentando que o condomínio, um tempo atrás, ainda era o cadastro específico do INSS, ou seja, era o SEI, que chamava-se, não era CNPJ, né? Então era meio equiparado, não era uma empresa em si, né? Hoje um edifício, qualquer edifício, pode ser de 4 unidades, 3 unidades, onde 1.000 unidades, eles possuem obrigações mensais, né? Você tem que mandar o REINF, DCTF, E-Social, o GFIP já está caindo, né? Já mudou, né, essa parte de fundo de garantia. Então tem muitas preocupações fiscais, contábeis, né? E além da parte civil e criminal, que é o síndico hoje é muito mais pesado do que antes. Então, se você não tem uma administração para ter uma base legal disso, o prédio depois vai pagar multas absurdas, né? Tem prédios recentes agora que vieram para nós que não entregaram as declarações e cada declaração, né, por baixo gera multa de R$ 100, R$ 250. Que vai dependendo do Vai dependendo do tamanho. tamanho, qual tipo da obrigação que não foi entregue, então assim, isso tudo varia muito. Mas assim, são despesas que não voltam,
né? É como se fosse uma multa de trânsito. É uma despesa que você toma e não volta, né? Você perde, literalmente, né? Por uma infração. E a administração, a casinha, ela presta todo esse serviço, essa apuração, essa assessoria para o síndico, Era isso que eu para ia falar. facilitar a Aí vida do vocês síndico. têm, dentro então da casinha, vocês têm a parte fiscal, que é tributária, Isso. vocês têm a parte de RH, que então vocês prestam RH, esses contábil, serviços, financeira, e isso vocês mesmo. prestam serviço, no caso, como todo, a gente com certeza vai em outras ocasiões falar da prestação de contas, Sim, que é a aprovação das contas isso mesmo. anual. Então, então vocês também fazem essa apuração das contas para levar na Assembleia Ordinária para ter a aprovação de contas. Isso mesmo. Vocês fazem aquela parte de previsão orçamentária, que a previsão um é o futuro, o outro o Isso aí, passado, passado. O que né? já foi, Então você tem que isso aí. levar para a Assembleia aquilo para Isso mostrar o aí. que já foi, o que Isso mesmo. pagou, o que passou. E você também, na mesma Assembleia, você tem que mostrar para os condôminos qual é a Isso intenção mesmo. a arrecadação daqueles próximos É a meses. parte doída, né? Vocês prestam todo esse Isso mesmo. auxílio. A gente faz todo o suporte da parte de reunião, então sempre tem alguém presente na reunião para estar auxiliando, ajudando, né, no desenrolar da reunião. Prestamos as contas, né, então nosso sistema ele já apura o balanço, então ele faz todo o balanço para poder apresentar na reunião, principalmente prédio maior, né, um prédio que já tem uma demanda muito grande, muitas contas, muitas despesas, então vem o balanço detalhado por contas de pagamentos. A gente preza mês a mês, porque na reunião é muito rápido. Por mais que uma reunião demore, vai 3 horas, 4 horas, não dá para analisar 12 pastas, né? 12 meses, é humanamente impossível. Então nós prezamos mensalmente estar entregando a pasta de despesa. Então nossa pasta de despesa é entregue junto com o boleto, a gente não atrasa 2, 3 meses, é imediato. E essa mesma pasta ela vira digital para todos os Era condôminos. isso que eu ia falar, outra Então coisa bem interessante. facilita, porque quando você chega numa assembleia, a gente vai apresentar o balanço, na hora que a pessoa começa com questionamentos, você consegue ter base e falar assim, olha, mas isso poderia ter sido visto mensalmente. Facilita, porque se eu entrar agora em cada conta para poder debater cada uma, não vai ter o tempo suficiente para isso tudo. Então a gente já vai fazendo esse debate mês a mês, né? Então facilita muito isso e traz mais transparência para o síndico e para o prédio. Então, a gente está quase chegando aí no final aí da casinha, mas da apresentação da casinha, mas você até falou desse acesso. Então, a casinha, ela, além disso, qualquer condômino, se Sim, o condomínio é administrado pela casinha, qualquer condômino consegue, tô tendo aquela obra na minha portaria, e eu quero saber qual é a empresa, eu não sei qual é a empresa, mas eu consegue quero saber qual é a acessar. empresa que está prestando. Consegue Eu consigo acessar acessar o contrato daquela empresa. convenção condominial, regulamento interno, termo de locação de salão de festas, local salão de festas, o acesso à pasta de despesa, contratos vigentes, né, os principais, né, normalmente. Exatamente. Tem tudo lá justamente para o Os condomínio. principais, que são aqueles mensais de Isso, as manutenção, e manutenções, aqueles que estão das isso, obras isso. sendo realizadas naquele Principalmente uma momento. obra grande, né? Uma obra de fachada, uma obra de mudança de portaria, então são obras grandes. Facilita muito o contato, o acesso, então a pessoa consegue tirar dúvida, qual é o parcelamento, quanto tempo, qual é o tempo de obra, né? Tem o Se deu o contrato, valor de entrada, se. isso. E a pasta Então, de despesa, qualquer e condômino, a não é pasta de nem despesa, só não, destinado ao não. síndico, Mesmo porque aos. muita gente hoje tem um apartamento, mas não reside aqui. Mora em São Paulo, mora em São Bernardo, mora em Mato Grosso. Como é que vai vir aqui para ver uma pasta, ver um contrato? Então é tudo online, já fica no acesso dele individual, né, que ele pode acessar e estar verificando, acompanhar tudo do prédio. Sim, Facilita muito na parte de prestação de contas, né? sim. Então, e traz mais segurança pro síndico. Porque hoje em dia Uhum, o síndico, como a gente falou, tem uma obrigação muito grande sobre ele, né? Parte sim. fiscal, parte legal, civil. Então, a administração ela tem que, de alguma forma, reduzir o trabalho do síndico, né? Principalmente nessa parte legal de a parte administrativa, fiscal, tem que dar uma segurança para ele. Bom, e aí, como é que a gente faz para achar a casinha aí nas nossas redes sociais? Tem rede social? Tem rede Como é que a gente social. faz? Então, pessoal, para saber um pouquinho mais da Casinha Administração, pode acessar no Instagram o @casinhaadm, com 2 A juntos ali. Pelo telefone, nosso telefone é o DDD 13 3237 1468.
Ele também é o WhatsApp, então é fácil para contato, né? Pode estar acessando, mandando uma mensagem para a gente. E o nosso site, que é o www.casinhaadm.com.br. Tem blog institucional, tem a parte institucional, tem os blogs onde traz informações, conteúdo mensais, a cada 15 dias, mais ou menos, sempre traz um conteúdo diferente. Pode se cadastrar para receber isso mensalmente, pode tirar orçamentos, então ficamos à disposição aí para quem quiser mais informações. Então, gente, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje. Se você quer entrar em contato com o Wellington, é só então seguir aí os canais e os meios que ele colocou. E a gente volta aí logo, logo com um novo vídeo aí para você saber um pouquinho mais sobre o seu condomínio. Tchau, gente! Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.